Bom dia, companheiros. Bom dia, companheiras. Foi um resultado que nos surpreendeu a todos, sem dúvida. O resultado não condiz com a realidade. O que foi feito com o Bolsonaro, primeiro, é mentira. O presidente ganhou a eleição. Ele não perdeu para o Lula. O Lula não tinha sequer manifestações de apoio a ele nas ruas. Ele não conseguia sair às ruas. Ele não juntava 10 pessoas. Ele não juntava 1000 pessoas, para ser mais preciso. Lula não venceu do presidente Bolsonaro. Houve uma grande fraude na eleição presidencial. Inclusive, os votos do Ciro. O Ciro teve uma transferência, uma drenagem de votos que migraram todos para a eleição do Lula. Foram computados para o Lula. E a segunda grande fraude foi matar o único partido que podia opor resistência conservadora e cristã. Tentar matar o nosso PTB. O PTB estava bem, havia alegria entre todos, todos felizes, todos nós em paz, satisfeitos, todos os companheiros, as companheiras, o partido crescendo, com as dificuldades de se esperar, mas crescendo, o povo feliz conosco, né? Você identificava no povo a alegria, o reconhecimento com o PTB. Não foi essa tragédia de votos contra o PTB, não. O povo não nos voltou as costas, pelo contrário, o povo creu, o povo acreditou no nosso candidato a presidente, o padre Kelman. O povo ficou feliz, ele é festejado onde vai, todos querem fotografá-lo, fazer foto com ele, todos cumprimentaram a estratégia do PTB por vir empalmada, de lançar um candidato para defender o Bolsonaro. O PTB estava bem, porque 101 deputados federais do PL, porque hoje já o Valdemar está ligando para o Lula para dizer que está com Lula. Quer dizer, anestesia dá ao PL do Valdemar, que é do sistema, uma baita bancada de deputados federais, e ele vai silenciar. Ele não vai se rebelar contra o sistema, pelo contrário, ele já aderiu. Ele é um homem do sistema. O PTB não, o PTB seria e é a resistência. Nós vamos continuar como a resistência, nós não vamos entregar os pontos. O partido existe, nós existimos. E nós não vamos nos conformar com isso. Não tem que ter segundo turno. Nós temos que impedir isso. Chega do Bolsonaro também ficar com essa conversa de 4 linhas. 4 linhas já acabou. Esse Alexandre Moraes defraudou as eleições, tirou do povo as suas expectativas, roubou do povo a sua esperança. Mas Deus está aí, está nos iluminando, está nos inspirando. Eu orei muito agora cedo, pedindo a Deus que me desse um caminho. O caminho continua claro para mim, nós não afastaremos o nosso pé dessa vereda. A luta ficou mais difícil? Ficou, mas nós temos que lutar. E a primeira coisa que nós temos que dizer, não pode ter segundo turno. O PL vai abandonar o presidente, todos esses corruptos em volta, PP, esses partidos pragmáticos que compunham a base dele, vão abandoná-lo. Não é? O Ciro Nogueira tem metade do governo do PT no Piauí, não vai ficar com o presidente. O PL com 101 deputados, ajustado, como ficou ajustado com o Supremo Tribunal Federal, com Valdemar da Costa Neto, de quem ele é amigo, não vai. Do Alexandre Moraes e o Valdemar são amigos, o Valdemar não vai reagir. O presidente vai ficar sem voz, sem reação, vai terminar preso. Ou a gente reage agora, ou eles vão nos esmagar, como estão esmagando todos os que se opõem, toda a nação cristã, todo o pensamento cristão na América Latina. Nós temos que reagir, vamos permanecer unidos. Eu vou esperar os companheiros para uma reunião hoje e nós vamos traçar uma estratégia. Não pode tomar posse. O Lula não podia, como o padre falou, o que o senhor está fazendo aqui? O senhor não pode ser candidato. Ele não podia candidatar. Segundo, não ganhou, não podia ganhar e não ganhou. Terceiro, não pode tomar posse. Vamos à luta, vamos à luta. Deus é a nossa bandeira. Nós não vamos entregar
a satanistas, a representantes do Satanás, a demônios, o destino da nossa pátria, o destino da nossa família, o destino da nossa nação. Nós temos um projeto a persistir. A derrota nos abalou um pouco, mas o ânimo está aceso, o coração está aceso. O fogo que está no nosso coração derrete montanhas de ferro e nos une todos nós numa chapa de aço, numa montanha de aço, que não é sujeita à corrosão ou à destruição. O fogo que está no nosso coração calcina o inimigo, transformando-o em pó, para que nós possamos pesá-lo como a lama é pesada. Vamos continuar persistindo. Deus é o nosso projeto, Deus é o nosso caminho. Continuaremos sendo a voz dos oprimidos, a voz dos injustiçados. Continuaremos ser a busca da verdade, porque a verdade plena não existe, mas a verdade bíblica, a verdade do Evangelho, a verdade de Deus. Vamos continuar nessa luta. Vamos colocar de pé de volta no topo do mundo, a partir do Brasil, da nossa resistência, da nossa força. A cruz de Cristo, para todos aqueles que creem poderem reverenciá-lo. Nós não vamos abandonar os nossos pequeninos. Não deixaremos os nossos pósteros, os nossos descendentes, às mãos da sanha de demônios, de satanistas, que querem abusar das crianças, que querem transformar o homem em mulher, a mulher em homem, que querem drogar a sociedade para que não haja reação. Todo mundo lobotomizado, todo mundo robotizado, uma geração de zumbis, todos com muito prazer, o hedonismo presente, mas sem raciocínio, sem inteligência, sem vontade, todos entregues ao comando de um tirano. Não vamos permitir. Vamos cair combatendo, vamos cair de pé, vamos cair lutando. Deus é a nossa bandeira. Jesus é a nossa força e vitória. O Bolsonaro está anestesiado com a pancada. Pelo que eu li no Twitter dele agora, ele legitimou o processo eleitoral. Ele legitimou, disse que fez a maioria dos senadores, deputados, e que ele não veio preparado apenas para uma corrida de 100 metros, que ele teve muito mais votos agora do que na eleição passada, e que vão para o segundo turno para vencer a eleição. Ele vai perder a eleição. Ele está legitimando um processo que é absolutamente prenhe de fraudes. Ele está enganado. O Bolsonaro está acovardado. Impressionante como ele se deixou intimidar e acovardar. Não há saída para o país com essa conversinha de acreditar no Alexandre de Moraes e legitimar esse processo legal do Tribunal Superior Eleitoral, presidido por um crápula, que é o Alexandre de Moraes. É um crápula, é um homem sem escrúpulo, é uma moral. É um chefe de rendezvous. Ele não é um homem sério que nós possamos confiar nele. Ele é o demônio encarnado, esse Alexandre de Moraes. E o Bolsonaro está se deixando levar por um comentário, pensando que vai vencer no segundo turno. Não vai. Bolsonaro, ele tem que entender que ele não tem base. O PL é frágil, é fraco. Porque é o Valdemar da Costa Neto, o Galo Mutuca, que é o presidente. Do outro lado, ele tem o Ciro Nogueira, que era sócio do PT, continua sendo no estado do Piauí. Até hoje, ele não pode. Bolsonaro, não passa um filete de água pura num cano de esgoto. Você está num cano de esgoto, Bolsonaro. Você vai se deixar tragar por um cano de esgoto. Você está dando ouvido, Bolsonaro está dando ouvido a gente que não ama o Brasil, não ama ele. Nós não vamos acompanhar isso. Nós não vamos. Esse processo foi de fraude. Esse foi um processo absolutamente desonesto. Uma fraude gramsciana, pintada de justa, de correta. Não dá. É o lobo em pele de cordeiro. Não dá. O resultado é o lobo em pele de cordeiro. Vai devorar todos. E o Bolsonaro amarelou mais uma vez. E amarelou. Ele perde a eleição no segundo turno e de muito.
que todas as forças que chegarem em segundo lugar vão se unir contra ele, mas o TSE, que é o maior eleitor que tem da esquerda, está brincando. O Bolsonaro não acordou. 4 linhas, ele foi inibido pela esquerda a ficar escravo dessa conversa, e eles fizeram todas as ilegalidades do mundo contra a nação cristã e patriótica. Nós não vamos entregar a luta dos nossos antepassados, que trouxeram viva essa nação cheia de fé, cheia de Deus, cheia de amor, prenhe de família, de sentimento de família. A nação começa na família. Nós não vamos entregar. Bolsonaro está encegueirado por esse grupo de idiotas que o cerca, principalmente Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira. Não dá para acreditar que ele possa crer nesses homens, mas meia dúzia de militares covardes que estão em torno dele desde o início, calando a voz dele e a força do braço. Ele ficou com essa conversinha, tinha que ter usado a disposição de luta que ele prometeu ao povo, se acovardou. Está ficando de novo no mesmo discurso. Nós não. O céu será a nossa casa. O sol será a nossa bússola. A liberdade será o nosso grito, a nossa flâmula. Deus é a nossa inspiração. Nós vamos recolocar a cruz de Cristo no topo do mundo. Não há quem nos faça ajoelhar à tirania. Nós não vamos nos render. Nós não nos renderemos. Está errado o presidente ao se acovardar, se deixar levar por maus conselheiros. Nós não podemos permitir o segundo turno. O segundo turno é um golpe definitivo e uma legitimação a uma fraude eleitoral. Ele está se aliando à fraude, o Bolsonaro. Ele está dando braço à fraude. Ele está errando. Leiam os twitters, por favor, do Bolsonaro. Ele está groguinho. Ele tomou um cruzado de esquerda na ponta do queixo, ainda não se situou. A cabeça dele está rodando. Ele está batendo de um lado para o outro no rinque. Ele está grogue, vai cair já. Checa o ardor, tomou um cacete na ponta do queixo de canhota. A canhota deu um cruzado nele. E ele está legitimando um processo que foi ilegal. Amarelou, está amareladinho. Mal aconselhado, os ministros militares em torno dele são fracos. Todos eles calça frouxa. Infelizmente. Mas Valdemar da Costa Neto e Ciro Nogueira, ele não tem condição. Não passa. Ele pode ser puro, limpo. Mas esse filho dele, esse senador, é sujo. Esse Flávio Bolsonaro. Esse Carluxo aqui do Rio de Janeiro. É pólvora molhada. O único filho bom que ele tem é o Eduardo. Os filhos atrapalharam ele demais. Então ele é um filete de água pura num cano de esgoto e está atordoado. Não tem jeito, vai perder de muito se aceitar o segundo turno e não denunciar a fraude que aconteceu. Do que ele está? O medo eu não sei. Ele está atemorizado em função de quê? Ele sempre foi medroso. Eu estava em plenário quando Jean Willis, na votação da cassação da Dilma, escarrou nele, ele riu. Se é comigo, eu quebro o Jean Willis no pau na hora. Ele tomou uma escarrada e ficou. E depois aquela intervenção do Alexandre de Moraes no início do governo dele, impedindo que o Ramagem chefiasse a Polícia Federal, e ele passou rindo aquela coisa. Ali ele perdeu a rédea do governo e continua sem ter a rédea da política, do poder na mão. O poder, ele é presidente no governo, mas não tem a rédea do poder. Quem tem a rédea do poder é o crápula, o bandido, é o lombrosiano, é o miliciano, é o chefe de milícia, que é o Alexandre de Moraes. Nós não vamos nos render, nós não vamos ajoelhar à tirania. Deus não permite que nós reneguemos o nosso passado e nem que servamos a tirania. Nós não serviremos a esses demônios. Nós somos uma nação de cristãos e patriotas, não vamos nos entregar.
Vamos em frente na luta. Se o Bolsonaro está se acovardando, é problema dele. Nós não nos acovardaremos. O que ele está fazendo é legitimar a fraude. Quando ele aceita esse resultado como legal, é legitimar a fraude. Está comemorando a vitória do PL é do Lula. Porque a essa altura o Valdemar já está acertando com o Lula. Sempre foi capacho do Lula, era o chefe do mensalão no Congresso Nacional. O repasse era feito a ele, Valdemar, e ao Bispo Rodrigues, que era do PL naquela época. Está brincando o Bolsonaro? Bolsonaro não passa um filete de água pura num cano de esgoto. Acorda, rapaz. Vamos à luta, levanta o teu povo. Não permita que a tua nação ajoelhe para ser degolada. Nós não renderemos, nós não nos ajoelharemos. O PTB está de pé. Está de pé. Deus é a nossa bandeira. A nossa fé nos levará adiante. Nós somos força de Deus. Somos soldados de Deus, da família cristã. Não entregaremos nossos valores e nossos credos. Nem que caiamos de pé combatendo. Nós combateremos até o último fôlego. Reparem uma coisa. O PP já está anunciando fusão com União Brasil. Ele sai completamente da seara de influência e de poder do Bolsonaro. Bolsonaro está brincando, está anestesiado, tomou um uke de esquerda no estômago e um cruzado de esquerda no queixo, está batendo de um canto por outro, está dando cabeçada. O PP vai fundir com a União Brasil, que é um partido de inimigos do Bolsonaro. E ele está legitimando essa fraude. Ele está nos levando ao precipício. Ele é um líder fraco que está nos levando a boiada toda para o precipício. Vai nos julgar de 1000 metros de altura. Ou ele reage, ou vamos reagir nós. Bolsonaro está errando. É um mau pastor. Está levando as ovelhas todas ao precipício. Vai julgar todo mundo no Érebo. Vai julgar todo mundo no abismo, nos braços do Satanás. O pastor, o líder, não pode ser covarde, não pode ser frouxo. O Bolsonaro nunca poderia ter legitimado essa fraude. Nunca, nunca. Está aí o Ciro Nogueira falando em tic-tac, tic-tac. O PP do Ciro Nogueira já está fazendo a fusão com a União Brasil, que é partido inimigo do Bolsonaro. Ele vai entregar a cabeça do Bolsonaro na bandeja, que nem o Bonhausen fez com o Collor. O chefe da Casa Civil do Collor foi o maior traidor que o governo teve. O Collor diz isso até hoje. Perguntem ao Collor. Quem foi o maior inimigo que ele teve, ele vai dizer: o Bonhausen, meu chefe da Casa Civil, é o que o Ciro está fazendo com o Bolsonaro. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, já está ligando para o Zé Dirceu. Você já não encontrou essa madrugada. Tem nada a ver com o Bolsonaro. E o Bolsonaro está se deixando levar ali por aqueles militares palacianos, todos eles de calça frouxa. Eu não pensei que eram todos eles de calça frouxa. São. Que frustração, que decepção. Até o general Braga, que eu achei que era um cara firme, está me cheirando a pólvora molhada. Que tristeza. O Bolsonaro está nos julgando no braço do Satanás. Está errando. Presidente frouxo. Ele não tomou a rédea do poder desde aquela situação com Ramagem, que o Alexandre Moraes proibiu que o Ramagem assumisse como chefe da Polícia Federal. Ano passado fez um 7 de setembro covarde, o povo todo pronto para a luta ali na praça, esperando apenas o grito dele. Vamos em frente. E ele amarelou, fez aquele discurso covarde, amarelou no plenário da cassação da Dilma, quando aquele moleque do Jean Willis escarrou nele, e ele limpou e riu, e agora está amarelando de novo, se rendendo à fraude, à tirania. Que raio de líder é esse covarde, que não puxa a rédea do poder na mão? Nós estamos sendo governados por um presidente covarde. Covarde, o Bolsonaro é covarde. Vamos nós fazer a resistência.